A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, professor, professora de escola dominical. Seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Com muita alegria que a gente está começando a comentar mais uma lição, né, uma nova lição. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, né? Em outras oportunidades, né, eu me apresentei como professor de adolescentes do Templo Central ali no Alecrim Natal, porém estou em processo de mudança, né? Estava começando com a irmã Gelídia aqui para Fortaleza. Então, brevemente irei me apresentar, né? Como membro da Assembleia de Deus, Templo Central, agora de Fortaleza, né? Com a bênção dos meus pastores, né? Pastor Reinaldo, pastor Marcinho, com quem eu conversei. Precisei mudar de residência, né? E estou aqui nesse processo de mudança, né? Então, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor, professora Egídia. Para os irmãos que não a conhecem, vou pedir para que ela se apresente. Rapaz, Senhor, estou muito feliz por esse mundo virtual que a gente tem, porque assim a gente vai manter o nosso querido professor Daniel juntinho da gente, para a gente estudar bem muito a palavra de Deus, as próximas lições. Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga, professora da sala de adolescentes no setor 22 em Natal, né? Mas essa distância agora, viu, Daniel? Não se preocupe, que ela tá bem curtinha, né? Não se É, preocupe, que Fortaleza e Natal é vizinho já. nada que um Guanabara não resolva, né? Com a viagemzinha ali, mais curta, passageiro está bem cara, né? Então, são É, cidades e, irmãs, né? Capitais ali que dialogam muito bem, né? Então, aqui eu me sinto em casa também. e E também esse mundo de videochamada, né? Que vai aproximando a gente, querendo ou não, aproxima muito quando a gente sabe aproveitar. aproveitar, fazer bom uso dela, né? Inclusive, sem dar spoiler, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esse meio virtual, né? Que é tão Isso. presente na vida dos adolescentes e que a gente pode fazer bom uso ou mau uso, né? A depender da forma como lidamos com ela, né? Mas sem dar mais spoilers, lição de número 12 tem como título Vamos conhecer a carta de Judas, né? Leitura bíblica que se encontra ali nos versículos 1 a 5, 20 e 21, e a mensagem que se encontra no versículo 3, que diz: Então senti que era necessário escrever agora para animá-los, a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo, né? Queridos, o tópico de número um tem como título Uma visão panorâmica da carta de Judas, né? Eu confesso aos irmãos que eu lembro até hoje da sensação que eu, adolescente, né, folheando a Bíblia, eu li essa carta de Judas. Eu, não, não é possível que Judas escreveu uma carta, está na Bíblia, né? Certamente o seu adolescente algum pode ser que tenha essa, Sensação. meu Deus, que Judas, que traidor, né? E como a gente verá aqui no tópico, né, de número um, aliás, no tópico do número um, o Judas que escreveu esta carta não é o Judas Iscariotes, né? É o Judas mesmo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Maria e de José. Talvez o seu aluno, talvez o seu adolescente nem sabia que existia um outro Judas fora o Iscariotes, né? Então, aproveite bem aqui para fazer essa boa apresentação, né? Você pode até começar a aula com uma pergunta desafiadora ali, doutora, pode perguntar como é que Judas traiu Jesus e escreveu uma carta. Alguém pode explicar isso? Né? E esperar a resposta Isso. deles. Certamente vai ter um que não, professor, não foi o traidor, foi outro, né? Mas deixa o seu É, aluno pensar, deixa ele ficar inquieto, né? Você comece a aula já apresentando o autor desta carta, tá bom? Lembrando que, assim, o comentarista, ele até aconselha, o livro de Judas tem 25 versículos, né? São poucos versículos, então ele um até, capítulo, né? isso, um capítulo só, 25 versículos, e é até interessante, né, professora, que o professor lê a carta inteira, né, Leia, claro. para o aluno, né, uma leitura ali alternada, né, cada um versículozinho, né, isso faz com que ele tenha Tem mais muitas participação. dinâmicas, né, Daniel, que a gente pode fazer para a leitura bíblica.
né? Pode ser todo mundo junto, pode ser meninos e meninas. Isso Sim, dinamiza a aula, né? dinamiza a aula, com certeza. É um recurso que qualquer recurso, né, bem usado, que estimule a participação do aluno é sempre bem-vindo, né? Porque, ainda mais assim, logo no início de aula, né, para quebrar aquele gelo, para fazer com que ele fique mais atento à aula que você irá dar, tá certo? Então, queridos, essa carta foi escrita mais ou menos entre 65 e 80 depois de Cristo, né? Como já falamos aqui, foi o irmão de Jesus, né, que escreveu essa carta. Era um dos que não acreditava em Jesus, mas passou a acreditar. E um dos pontos interessantes aqui que a gente pode destacar é o fato de que, apesar de ser irmão de Jesus, ele se identificava como servo do Senhor Jesus Cristo, né? Ele não acreditava que essa filiação que ele tinha pudesse colocar numa situação de vantagem em relação aos outros, né? Afinal de contas, perante o Senhor, todos nós estamos no mesmo patamar, todos somos servos, né? Alguns podem ter algum cargo eclesiástico, pastor, presbítero, ministro de louvor, mas todos nós perante o Senhor somos um só, servos dele, né? E eu acho que é interessante a gente também pontuar isso para o adolescente, né? Mostrar que no reino de Deus somos apenas trabalhadores, né? Existe até a parábola do servo inútil, né? O nosso trabalho é apenas servir ao Senhor com alegria, não buscando uma recompensa, uma retribuição, mas agradecendo pelo que Ele já fez por nós, né? E essa carta de Judas, quando ele se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo, já mostra isso para a gente também, né? Que devemos nos considerar como servos, né? Perante o Tem Senhor, uma perante a igreja. conduta, né? Se Isso, posicionar. Essa é uma abertura muito boa para os adolescentes, porque a gente vai falar sobre aquele tema de se posicionar na igreja, se posicionar na escola, né? Ser servo de Deus na igreja, ser servo de Deus na escola, ser servo de Deus em casa. Essas cartas, em geral, que nós estamos estudando, elas trazem muito essa característica de que eles consideravam, né, eram reais discípulos, né, de Jesus. Tem um movimento muito interessante, Daniel, não sei se você conhece, que é o Jesus Cop. Não sei se você sim, já ouviu falar. Se conheço, você, professor, não conhece o movimento Jesus Cop, é muito legal, porque foi um movimento para jovens, mas eu acho que já se ampliou. Eu nem tive muito contato recente, mas do tempo que eu tive, era justamente esse posicionamento do jovem como uma cópia de Jesus, como um seguidor verdadeiro, imitador, né, tendo Jesus como exemplo, modelo para a vida e de conduta com as outras pessoas também. Então, já é uma abertura aí para você, uma dica para você trabalhar o tema, dá uma visitada, ele tem canal, eu acho que é o pastor, é o filho do Douglas pastor Gonçalves. Josué Gonçalves. Como o nome dele? Douglas Gonçalves, eu acho. Douglas. Isso, o pastor Isso, Douglas Gonçalves. E ele tem um canal chamado Jesus Cop. Ele não é da nossa denominação, né? Mas ele tem uma conduta doutrinária muito coerente. sim, sim, exatamente. Aliás, aproveitando o gancho que o professor Eugênio deixou, a carta, ela é justamente não direcionada a um público específico, né? Ela não é, diferentemente, por exemplo, das cartas de Paulo, né? Que às vezes ou eram direcionadas a uma igreja específica ou a uma pessoa específica, como a carta de Tito, a carta a Timóteo. Lembrando sempre que, obviamente, elas servem para a igreja no geral, mas a carta de Judas, ela já tinha esse propósito desde o início de ser uma carta universal, né, a todos os chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege, né? Então, ou seja, todos os adolescentes são abarcados por essa carta, tá certo? Alguns até consideram que, por ele fazer muita referência a Sodoma e Gomorra,
ao Egito, a Balaão, Corá, também os judeus, né, convertidos estariam abrangidos, e com certeza, né? Porque se é uma carta universal, então realmente é para um público mais abrangente possível, né? E nesse tópico primeiro, a gente também encerra com o propósito da carta, né? Dando continuidade aqui ao tópico de número um, o ponto final, né, o subtópico final do tópico número um é afinal de contas, por que que a carta foi escrita? Né? Então, qual o propósito do meu irmão de Jesus em escrever essa carta? Né? Para isso, basta investigarmos, né, a própria escrita, o próprio teor da carta para a gente descobrir o seu propósito. Né? O tempo todo, e a gente não vai aprofundar tanto, porque a gente vai falar isso no tópico de número 2, mas o tempo todo o escritor ele combate falsos mestres, falsas doutrinas. Então, o grande propósito dessa carta seria justamente combater esses falsos ensinos que já estavam entrando dentro da igreja, né? Os irmãos podem recordar bem em algumas lições anteriores, ao comentarmos sobre a carta de João, né? Professores já devem ter lido sobre isso, né? Que João também combatia, né? Era uma crença muito comum, né? Muito presente na época dele, que era o gnosticismo, né? Uma crença segundo a qual Jesus Cristo não teria vindo em carne humana, uma crença platônica, né? Assim, do neoplatonismo, segundo a qual a matéria é ruim, daí porque Jesus não poderia ter assumido um corpo material, daí porque ele diz que o anticristo afirma que o Cristo não veio em carne, né? Então, aqui em Judas a gente vê também isso, né? Um foco direcionado no combate a essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, a esses ensinos que estavam começando a adentrar na igreja, né? E que hoje ainda a gente vê muito, né, professor Gemílio? Eu acho que a gente teria que fazer assim, um outro podcast inteiro só para falar sobre as heresias que existem da igreja, de muitas igrejas, né? Que tenta se A gente infiltrar, pode falar do meio cristão também, né? sim, Que acaba que existem interpretações que se aproximam da Bíblia, existem interpretações que não se aproximam da Bíblia, né? Que a gente entende que são até antibíblicas, né? E quando você estava falando, eu lembrei que eu tinha aqui uma Bíblia de estudo que fala sobre a ênfase da carta de Judas. E aí, professor, eu posso depois até deixar nos comentários ou um arquivozinho no Google Drive aí, alguma coisa, um textozinho falando, fazendo uma metáfora para os adolescentes que é muito pertinente, que é um exercício da seguinte forma. Imagine que você vai tirar a sua carteira de motorista, né? O que você está aprendendo a dirigir. E aí sempre aparecem os sinais de alerta, o sinal vermelho, uma placa de pare, uma placa de curva sinuosa, né, de atenção a animais, né, essas coisas. Mas a ênfase de Judas nos alertas, ele coloca, é como se você estivesse treinando para tirar a sua carteira e o instrutor lhe dissesse assim, cuidado, né? Porque ele não estava mais falando, por exemplo, como os apóstolos anteriores, as cartas, né, antes dele ou que foram escritas em paralelo falaram. Ele dá uma sacudida. Aí aqui tem a metáfora dizendo assim: o seu instrutor, ao invés de corrigir com calma, né, quando a gente está aprendendo, ele diz: reduza. Olha ali a placa, você está vendo? Não, Judas ele ia dar um grito, cuidado, né? é um E alerta. ele diz, a carta é escrita num estilo de um instrutor que vê um trem de carga vindo para cima do motorista. Então, a É, influência ou a mensagem que estava vindo oposta ao que Jesus tinha construído era tão gigante que ele precisava dizer: olha, é uma desgraça que está vindo aí. Esses que a gente vai explorar mais nos próximos tópicos, né? Mas
A igreja enfrentava perigos mortais, né, que poderiam abalar a estrutura do que Cristo tinha construído. E aí ele se acelerou, ele diz assim, que Judas fez soar um alarme, né? Lá vem o terremoto, lá vem o tsunami, e para que a igreja pudesse acordar. Olha só, né? Serve para nós. É forte, quer dizer, aquele senso de urgência mesmo, né? Senso de urgência. De pressão, e, como a professora Angelina falou agora há pouco, né? É, heresias que estavam entrando, fora a perseguição de fora, agora existiam essas heresias que estavam adentrando, né? Daí porque o escritor teve esse senso de urgência, eu lia, antes de começar a gravação, eu li um comentário bíblico que o comentarista falava que no versículo 3 quando ele fala essa palavra exortai-vos a batalhar pela fé, essa palavra grega traduz exatamente uma ideia de um comandante, um general, né, convocando um exército para tomar uma posição, né, de guerra mesmo. Daí até porque ele usa esse termo batalhar pela fé, né? Então o cenário é um cenário literalmente de guerra mesmo, como a professora Genídia está comentando, né? E é, a quem é direcionado, então, essas críticas, esses ataques do escritor? O tópico número 2 tem como título Os Falsos Professores e as Suas Mentiras. Né? O tópico número 1 fala quem são esses falsos mestres? Né? Quem são essas pessoas que estavam tentando, com as suas doutrinas, com suas falsas doutrinas, se infiltrar na igreja cristã? Bom, as características que o escritor dá aqui, né, que Judas, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas dissimuladas, imorais, incrédulos, blasfemos, egoístas, hipócritas, resmungões, acusadores. Em resumo, são pessoas que não dão testemunho de vida, né? Em resumo, é isso. Pessoas que não dão testemunho de vida são hoje em dia, né? Isso pode também ser traduzido em alguns líderes, né? De, se autodenominam líderes, por assim dizer, né? Que colocam, vão pregar, colocam uma foto enorme no outdoor Um atrás, título, né? Um um título título, de pastor, exatamente, disso, daquilo, né? não sei o que lá, sabe? Aí, e a gente volta àquilo que a gente estava comentando lá no início, né? O irmão de Jesus se autodenominou servo do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele chegou, eu, irmão do grande Jesus. Não, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, acho que essas coisas a gente vê muito hoje em dia, né, professora Lídia? Pessoas que não temem a Deus, dissimuladas, imorais, incrédulas, que desprezam a autoridade divina. Você sabe que recentemente, está aí nas mídias sociais, né? Uma certa atriz, né, atriz global, chegou a dizer que a Bíblia precisava ser reescrita, né? Ah, Daniel, mas calma aí, essa atriz global é uma pessoa de fora, né? A gente está falando aqui de falsos professores. Sim, é verdade. Mas teve um pastor em uma igreja por aí no Brasil, né, que inclusive ele foi recentemente desfiliado da Igreja Batista, ele chegou a dizer a mesma coisa. Um pastor bem famoso, eu não vou falar o nome aqui por questões éticas, mas que ele chegou a dizer que a Bíblia precisava de fato ser reescrita, ela precisava ser atualizada, né? Um certo líder religioso, né, que atua também no meio político em Brasília, chegou a dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, né? Uma grande heresia, né, desse cristianismo progressista que estão pregando por aí, né, e que procura relativizar as verdades bíblicas, né? E E tá aí ainda na Bíblia. tem, verdade. E ainda tem aqueles também que oram. Eu creio que Deus responde,
mas a forma como eles conduzem o testemunho deles é errada, é Hum, hipócrita, né? hum, Eles oram, Deus, Deus chega, Deus usa até a mula, né? Como a gente gosta de dizer, mas às vezes são movimentos de massa pentecostais, inclusive, que a gente tem que ter atenção a isso, que se a gente for parar para ver mesmo, não são pentecostais reais, né? hum, São que parecem movimentos, né, de avivamento, mas não são avivamento. É, que as pessoas vão lá na frente e ele fala em nome de Deus, né? Mas quando ele se apresenta numa rede social, não tem testemunho. não tem Ou sistema. tem uma postura de. Como é que a gente falava, meu Deus, no início tem uma postura de orgulho, né? De exposição, assim, intencional, né? Eu tenho, eu faço, eu Eu vou, eu sou. aconteço, eu sou esse pastorzão, eu sou esse bispão, né? E quando a gente aguarda um tempo, estoura alguma notícia, né? Verdade. Então, Judas estava alertando nesse sentido aí. Judas estava mostrando, acorda, vida cristã não é como eles estão mostrando que é. E quantos influenciadores a gente não tem falando de Jesus, usando o nome de Jesus, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, mas abre a Bíblia para dizer, para fazer uma interpretação que Jesus jamais faria, né? Que é anticristã, né? É, Tem gente que interpreta a Bíblia para justificar premissas, valores que ferem totalmente os princípios cristãos, né? E perfeitamente. é desafiador. Então, para o adolescente, ele precisa desenvolver essa criticidade, né? Ele precisa ter a capacidade de ouvir, e eu tive essa experiência e foi muito interessante. Os professores na escola, né? Eu tive essa experiência na minha sala de aula com os adolescentes. Os professores de escola, elas me deram exemplos, né? Que eu tenho, a maioria lá é menina. Elas trouxeram um exemplo de uma professora que chegou e foi falar sobre ideologia de gênero, que era a evolução das pessoas. E aí uma das meninas teve a curiosidade e também acho que foi o Espírito Santo que deu força e sabedoria a ela para dizer, professora, se é evolução, por que que a gente vai perder a capacidade reprodutiva? Por que que a gente não vai mais evoluir? Por que que os animais também não estão nesse processo, né? E, e ela foi assertiva. Então, os nossos adolescentes, nessa lição, precisam estar atentos ao que não é bíblico e ao que é bíblico. Eles precisam entender que às vezes as pessoas estão falando sobre Jesus, mas não são de Deus, não têm testemunho nem conduta cristã. Vamos seguindo, né, Exatamente. Daniel? Vamos seguir. Mas esse é um tópico realmente, um ponto muito importante que a professora Denise está levantando, porque os nossos adolescentes, eles têm celular, eles estão expostos à internet, eles veem vídeos na internet, e hoje em dia esses influenciadores, pregadores de internet, né, são muitos, são milhares. Então, e não existe um filtro que você pode apertar no próprio canal, no próprio aplicativo, né, para você filtrar as verdades. Eu vou filtrar aqui só as verdades da palavra de Deus. Dificilmente o adolescente vai conseguir fazer isso se ele não for exposto de fato à verdade, se ele não lê a Bíblia, se ele não vem para a escola dominical, se o professor da EBD não expor com autoridade, com veemência, essas verdades. Daí porque, professora, você tem um papel de suma importância, né, na formação espiritual do seu aluno e da sua aluna, né? Talvez essas verdades aqui não sejam nem comentadas dentro da casa dele, né? Ele passa 6 dias da semana na escola,
o celular na mão, sendo exposto aos mais diversos ensinos, né? Então, a sua responsabilidade de dar uma aula para ele uma vez na semana aumenta mais ainda, né? Por isso que é tão importante que o professor tem que também manter esse diálogo de interação e comunicação com ele ao longo da semana, né? Colocando vídeos, textos, né, É. professores, de ao longo da semana, Isso, anteriormente e o à quão aula. importante também é construir com os seus adolescentes a importância da escola dominical, né? Exato. A Porque eu cultura, né, sempre da escola falo isso dominical. para elas. Gente, é inaceitável vocês faltarem no domingo de manhã. Não É, pode. A gente tem o grupo da turma, e aí, quando é 8 horas da manhã, a gente coloca uma figurinha com a setinha assim, olha a hora, né? Porque, é, porque a gente sabe que eles têm esse processo de acordar e quer dormir um pouco mais e tal, mas o valor da escola dominical, né, é gigante para a vida espiritual delas. E essa fala que você disse da semana, essa comparação de quantidade de tempo, eu digo para eles, né? Eu digo, gente, vocês passaram 5 dias na semana estudando português, matemática, história, geografia, com gente que não é de Deus. Agora vocês têm que escutar bem, têm que participar da escola dominical, porque agora vocês vão escutar coisa de Deus, exato. né? Diz Não que respeito à o vida resto não eterna, seja né? importante, mas o que é de Deus é mais importante. É mais importante, né? Então É tem mais que dar o mesmo valor ou um valor maior, né? um valor maior. Por isso, o professor sempre incentiva o seu aluno talvez tenha aquele aluno, né? Que sempre tem um ou outro que tem é acomodado no sentido de que, eu vou aprender sobre Deus no domingo pela manhã. Ele separa um dia da semana para isso. Então, na verdade, ele pode praticar isso ao longo da semana, lendo a Bíblia, fazendo os devocionais dele, né? No próprio celular mesmo. Existem devocionais bons, confiáveis, né? Você pode, inclusive, indicar. Então, incentive ele a ter essa rotina diária de estudo, de busca a Deus, né? Para que ele fique restrito, uma vez na semana, ele escutar, né, as verdades eternas da palavra do Senhor. Então, dando continuidade aqui ao último subtópico do tópico número 2, a pergunta é qual será então o destino desses falsos mestres, desses falsos professores? Né? Como todos sabem, é o justo juízo. Né? E o próprio escritor, ele comparou aqui os incrédulos do Egito que foram enterrados no deserto, os anjos rebeldes que foram presos na escuridão, né? Os sodomitas que foram queimados. Então, existe um destino eterno, né? Bem desagradável para essas pessoas que pregam inverdades a respeito da palavra de Deus e que também levam outras pessoas ao inferno com os seus ensinos, né? Duro juízo recairá sobre essas pessoas, sobre É. esses falsos doutrinadores, né? E Eu uma recomendo, filosofia, Daniel, sim, pois não, que o professor, na hora de falar sobre esse julgamento, volte à Bíblia, volte para ler os versículos que falam sobre isso, porque a gente vive numa lógica, né? Os adolescentes têm uma lógica muito de que, não, mas por quê? Como e tal? Mas a palavra de Deus, ela tem uma força importante, é uma verdade, né? E aí, quando a gente lê na Bíblia e mostra para eles o versículo, e até pedir para eles refletirem, reflitam sobre isso, vejam o que é o destino dessas pessoas. Vamos conversar sobre isso. É isso que Deus quer, né? Para que eles entendam. Aqui tem Judas 14:15 como uma referência de que o juízo de Deus vai ser inevitável, universal e justo. Então, eles precisam entender a força, o peso disso. E quando a gente volta para a Bíblia, isso fica mais. A palavra é viva, né? Isso fica mais com força de lei, né, Daniel? Tem isso, força com de lei, certeza. como diz o pessoal na área do direito. E a força É, da lei aqui é a lei de Deus. a lei de Deus, cuja autoridade é incontestável, né?
Existem certas leis por aí que a gente pode até duvidar, a gente pode discutir, mas a lei de Deus ela é incontestável, ela é infalível, ela é a palavra de Deus, ela nunca falha, né? Alguns até tentam modificar ela, tentam deturpá-la, interpretar de um jeito ou de outro, mas o auxílio que nós devemos pedir é o Espírito Santo, né? Que é o intérprete autêntico da palavra de Deus, já que ele foi o próprio escritor, né, da Bíblia. Então, não devemos cair nesses perigos, nessas filosofias que estão fundando os nossos dias atuais, né? Lembrando que Judas escreveu numa época que existiam essas heresias contra a palavra de Deus, mas a sensação que dá é que hoje está bem pior, né? Com a quantidade com essa globalização da internet, hoje em dia ninguém pode reclamar da falta de informação, mas do excesso de informação, né? Eu estava até querendo comprar um curso, que eu iria fazer uma prova, e eu fiquei, eu acho que quase uma hora, só pensando em qual curso eu deveria comprar, tamanhas eram as opções que tinha, sabe? Eu ficava, meu Deus, tem 8 ou 9 cursos aqui, qual que eu devo escolher? Então, assim, os adolescentes eles estão expostos a isso, né? Esse excesso de informações, excesso de doutrinas, É, né? E para cada doutrina existe um público específico, né? Hoje em dia a gente tem igrejas para todo gosto, né? Igreja com cada uma com uma doutrina diferente. Então você tem um público que gosta disso, vai para aquela igreja X, você tem um público que gosta disso, vai para aquela igreja acolá. bíblicas e antibíblicas. Bíblicas e antibíblicas. O problema maior é as antibíblicas, né? Que a gente vê É, que, de fato, estão se proliferando, né? é. E são E essas Daniel, meninas que pregam a salvação da palavra de Deus. quando a gente fala, eu gostei quando a lição trouxe no professor, lembra aí, naquela janelinha, né? Naquele espaço, ei, professor, ele trouxe a questão dos influencers, porque o adolescente, ele vai se apaixonar por aquele discurso que é, né, daquela menina, daquela moça do canal tal, o canal de fulaninha, né? Tu viu o canal de Beltraninho, né? E aquilo vai sendo cultivado na mente do adolescente até que chega ao ponto de ser deturpado ou não, né? Então, existem exemplos, por exemplo, de canais que eu já acompanhei por curiosidade e também por admiração do artista e tal, que ele tinha uma fala cristã, que ele tinha uma conduta cristã, que ele tinha uma postura coerente com a palavra, né? Claro que é tudo imagem, né? É tudo aparente, ninguém sabe como é a Uhum. rotina real, mas os trabalhos que ele propunha eram trabalhos coerentes com o mundo cristão, né? E aí a gente vai dizendo, poxa, essa pessoa tem um alcance muito grande, né? Deus está usando para evangelizar pessoas que eu aqui nunca conseguiria, né? A minha igreja não alcança o que essa única pessoa está alcançando. Então, isso traz admiração para o adolescente. Mas aí, sabe o que acontece, professor? Eu acho importante a gente compartilhar isso com os adolescentes. De repente, o negócio desanda, o canal começa a ficar diferente, né? Isso está acontecendo muito. O canal Acontece começa muito. a ficar famosão demais, a pessoa fica famosona demais, daqui a pouco está fazendo uma coisa que você diz assim, a pessoa fez o quê? A pessoa, sei lá, né? A pessoa ficou de cabeça para baixo? Como foi isso, né? A pessoa se vestia de um jeito, agora se veste de outro e as ideias da pessoa vão começando a mudar. Aí daqui a pouco a pessoa produz um trabalho que você olha e diz assim, meu Deus, passou longe da Bíblia, né? Muito isso, Então, esse infelizmente. processo de transformação não é uma coisa inesperada, isso é uma coisa esperada, porque nós somos seres humanos. É, Então, nenhum influencer pode tomar o lugar, por exemplo, da escola dominical. Nenhum influencer pode tomar o lugar, nem o pastor pode tomar um lugar da Bíblia, porque às vezes a gente vai se criando ali na admiração de uma pessoa dentro da igreja, porque a pessoa tem uma conduta boa, mas aquela pessoa é falha, né? Então, a título de conhecimento, de
vamos dizer assim, de firmar, de referência mesmo. A gente tem que construir nos nossos adolescentes a importância da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tinha uma turminha, Daniel, de juvenis, e eu Sim. repetia, eu fiz um cartaz para eles. E eu tinha uma rotina, porque com criança a gente repete ali o começo, né? A gente canta, a Aham. gente ora, depois, porque eles gostam de se sentir, eles gostam da previsibilidade, né? E depois tem a história. E aí tinha um cartaz que eu coloquei que era um menino com a Bíblia e um menino com a lupa. E aí, o título do cartaz era A Bíblia é a Palavra de Deus. E eu mostrar, o exercício era esse, né? Era neurolinguística. Eu mostrava e dizia, gente, o que é aqui mesmo? O que é que esse menino está fazendo? O que é que ele tem na mão? Aí eles repetiam e eu dizia, e qual é a frase? Que juvenis é na fase de começando a fluência da leitura, né? Aí eles iam lá conferir a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, esse é um fundamento que todos nós precisamos. É uma premissa real para nós, né? Para Sim, ter, vamos dizer assim, prosperidade espiritual e exato, material. exatamente. E sempre colocar que o nosso referencial maior sempre tem que ser Jesus, né? Porque, principalmente o ser humano, de uma forma geral, e mais grave ainda com os adolescentes, né? Eles tendem digamos assim, engrandecer muito uma figura humana, né? Para não dizer ídolo, né? Tornar ídolo uma pessoa, aquela pessoa, por mais que seja do meio cristão também, né? Mas como a professora Gedidia sempre falou muito bem, né? Todos nós somos falhos, né? Então nosso foco sempre tem que ser Jesus Cristo. Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa da família e ele comentou que admirava muito um certo pregador, antigo, ali da década de 80, 90, e o pregador caiu em adultério, e ela disse que teve assim, uma crise existencial muito grande com aquela daquele pregador, né? Porque ele era muito admirado, então ela demorou assim para cair na real de que ela era crente em Jesus e não naquele pregador, né? Então, principalmente nessa época de influenciadores digitais, é importante que a gente fale isso com o nosso aluno, né? Não importa o quão cristão seu influenciador digital seja, seu ídolo tem que ser Jesus Cristo, né? É E ele usar a verdade, glória dele é para ninguém, verdade. né? Gostei muito dessa frase. Guarda aí, professor, anota. Não importa o quão cristão seu influenciador seja, Jesus Exatamente. é melhor do que ele. Jesus é A melhor que gente ele. precisa dessa referência. Precisamos dessa referência, tá bom? E já, querido, encaminhamos para o tópico de número 3 que tem como título O Desafio do Cristão é Permanecer Fiel, né? Um título que já é, digamos assim, autoexplicativo e que eu trago uma lição dada aqui pelo comentarista antes de começar mesmo a lição no tópico Vamos Descobrir, que ele fala sobre os atletas em geral, né? Que eles têm uma certa disciplina, né? De comer aquelas determinadas comidas, não comer outras que podem fazer mal ao seu corpo, de dormir no determinado horário, porque o sono é muito importante, né, de não frequentar determinados lugares. Né? Todo atleta, melhor dizendo, tem essa disciplina. E o cristão ele também deve ter essas disciplinas espirituais. Quais são? O aluno certamente está cansado de saber, mas sempre é importante repetir, né? Que é o jejum, a oração, a leitura da palavra, a comunhão, a vigilância, né? As idas à escola dominical, né? Todo cristão precisa dessas disciplinas Congregar, né, Daniel? espirituais. Congregar, importantíssimo. Olha, congregar é assim realmente, uma das coisas, né, eu mencionei aos irmãos que eu estava em processo de mudança, né, e eu pedi orientação ao meu pastor, né, aos meus pastores em Natal, onde eu deveria me congregar, né, porque essa foi uma das maiores preocupações que eu tinha, né, quando eu fosse mudar de residência, né, meu Deus, eu quero me congregar numa igreja do Senhor,
me estabeleça, onde eu consiga ser plantado, onde eu frutifique, né? Porque o cristão tem que se congregar, né? Existe o movimento dos igrejados, eu consigo ser crente dentro de casa, até consegue por um tempo, né? Mas certamente a médio e longo prazo isso vai mostrar que não é bem verdade, porque o Senhor nos criou para estarmos em comunidade, né? Para servirmos uns aos outros, Exatamente. né? Como é que a gente vai cumprir o mandamento de admoestar uns aos outros sem nos congregar, por exemplo? Né? Então, É, até determinadas orientações da parte do Senhor só podem ser cumpridas com a congregação, né? é. Com... Alguém tenta justificar, né, Daniel, usando essa questão da transmissão de cultos, da disponibilidade de pregações, de canais evangelísticos, de canais que têm conteúdo doutrinário também, né? Mas é, a experiência presencial do culto, da igreja, é como se a gente quisesse comparar, ver vamos dizer assim, ver uma fruta, né, na tela ali, você está vendo a fruta, uma maçã vermelha, linda, né? E aí a fruta ela é em 3D, ela muda de Consegue ver todas as posição, né? dimensões, né? Você consegue até ter uma noção real do tamanho da fruta, porque, sei lá, de repente no vídeo tem uma medição, ou tá perto de uma mão, e aí você consegue perceber o quão linda é aquela maçã, o quão linda é aquela laranja, né? O tamanho daquele fruto, mas você nunca vai conseguir pela tela sentir e pode, porque Deus é maior na sua vida. Mas a experiência, vamos dizer assim, natural, porque Deus é sobrenatural, né? Mas a experiência natural do online, da transmissão de um culto, não se compara ao presencial, porque é o exercício de você morder aquela maçã vermelha, é o exercício de você sentir o gosto, você sentir o cheiro, sabe? Você coloca outros sentidos a favor do culto, né? Você coloca outra percepção. Pronto, acho que a palavra é essa. A percepção no culto presencial, a entrega que você faz é de muito mais sentidos do que quando você está em casa. Inclusive em casa, assistir culto em casa é desafiador. Não sei se você para Com mulheres, por certeza. exemplo, donas de casa, com os filhos em casa, é desafiador, é muito mais prático arrumar É, um menino e levar para a igreja. Vai para o botar culto no infantil, né? Zefim, no E você Cotipatia, fica, e é você fica verdade. adorando a Deus do que você ficar, menino, silêncio, menino, né? Então, professor, esse estímulo, essa justificativa de que existe transmissão, que eu faço minha ceia, né? Não, quando tem ceia eu boto coisa e venho e como aqui o suco a uva. Isso não é um problema, isso não é pecado. Mas não compare com você estar lá com os irmãos, com você estar comungando do jeito que Jesus ensinou, né? É, Em um dia ou outro, né? Em vias de reclusão social, isolamento social, glória a Deus pelo suquinho de uva do supermercado que a gente trouxe para casa. Mas tirando isso, né? é Vá para a verdade. igreja. Ah, para a igreja, obviamente sabemos, né, que existem determinadas situações de força maior, né, um problema ali físico, né, É, assim, deslocamento, deslocamento. saúde física, tudo bem. Mas estamos se referindo àquelas pessoas que podem ir ao culto e não vão, né? Como, inclusive, um dos cultos que foi transmitido na escola dominical, meu querido pastor mencionou, né? Pai do Senhor, os irmãos aqui, que estão presentes na do templo, a paz do Senhor aos irmãos que não podem vir, tá certo? Porque esse canal é para os que não podem vir, não é para os que podem não vir. Eu achei muito interessante, porque de fato, queridos, né? Uma leve A força, exortação, porque exortação é com exatamente, amor, né? exato, exortação com amor, né? Muito educado.
Então, o meu online realmente é para quem não pode, né? Até porque existirão. Eu lembro que certa vez eu fiquei doente e eu fiquei com aquela sensação. Meu Deus, eu queria tanto estar no curso e eu não posso. Eu aprendi naquele momento a valorizar ainda mais o presencial, né? Porque certamente, para você que não vem aos cultos, né, presencial, pode existir dias que você quer ir e não vai poder, né? Então, valorize sempre essa oportunidade que o senhor dá de cultuar presencialmente, né, com os irmãos, né? Isso também é interessante, a gente está comentando aqui, para também ser falado para o adolescente, né? Porque talvez o próprio adolescente seja um adepto do culto online, né? De querer ficar em casa, que é mais confortável na caminha dele, ele só aperta um botão, aí já volta para o videogame, né? Então, dê esse alerta para ele, tá certo? Incentive ele a ir aos cultos presenciais também, tá certo? E já nos encaminhando aqui, queridos, para nossa conclusão, né, o comentarista encerra dizendo que batalhar pela fé é um dever de todo cristão, né, que a gente deve fazer isso com amor, com educação ao próximo, né, dedicando-nos cada vez mais a obedecer a palavra do Senhor, a aumentar o tempo de oração, buscando a santificação, né, e eu lembro muito das palavras, né, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, aqui no capítulo 3 na sua segunda carta, né, quando ele diz, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? A gente certamente estamos já vivendo nesse tempo, então precisamos nos armar, nós já estamos convocados para essa batalha, né? E o alistamento não é uma opção, é uma obrigação, né? Agora precisamos ir para essa batalha armados, né? Com a palavra de Deus, com nossos devocionais, com as nossas orações, jejum, consagração, né? Então, professor, professora, essas são as minhas palavras conclusivas. Queria que a professora Gilídia desse também a sua conclusão, mas que Deus abençoe a sua vida e lembre-se sempre de chegar na aula, né, principalmente essa aula sobre Judas, com essa professora Gilídia até tinha comentado algum tempo atrás, com esse sentimento de alerta mesmo, sabe? Porque a convocação é imediata, não é um futuro próximo, não é quando o adolescente completar 18 anos, tiver 25, ou quando ele casar, não, é para agora. Ele já está sendo convocado na condição que está hoje. Ele tem que influenciar a geração dele de hoje, onde, no meio onde ele se insere, na família, na escola, no bairro dele. Então, essas são as principais conclusões. Professora Julie, Você falando, Daniel, e era exatamente o caminho que eu ia seguir, né? O alerta alerta, pessoal. né? Para a gente concluir com esse alerta. Eu não sei, professor, se você já entrou em contato com um vídeo que viralizou de uma moça que ela fazia um relato de como ia infiltrar os conteúdos satanistas na cabeça das crianças. E ela mencionou a proposta que ela fez foi das pessoas que tinham essa missão se infiltrar. Foi uma proposta e viralizou esse vídeo, pelo menos no telefone dos crentes, né? É, ela sugeriu, porque ela já tinha sido evangélica, olha só, uma apóstata da fé, né? E Sim, ela sugeriu que eles se infiltrassem na igreja, na salinha das crianças e participasse da escola dominical. Vejam como a gente tem que ligar o alerta. E olha aí. participasse da escola dominical e ensinasse as crianças e fosse para lá para levar pensamentos confusos para as crianças, né? Quando a gente ouve uma fala dessa, quando a gente vê um vídeo desse, a gente vê o quão a carta de Judas é real, necessária, importante, né? Outro momento, outro exemplo, eu vou concluir as minhas ideias aqui, dando esses dois exemplos, outro para você ficar de alerta, professor. Outro exemplo que eu tive, uma adolescente chegou para mim e disse, Gelídia, me ajude, eu não tenho mais um pingo de vontade de vir para a igreja. Eu não Olha aí. quero mais vir para a igreja. Eu não tenho vontade. Eu venho forçada, porque eu ainda
quando tem um, sabe assim, tem um congresso, eu gosto do movimento, eu gosto do eu não tô. Aí ela disse assim, me ajude porque por que que eu tenho que vir para a igreja? Por que que eu tenho que vir? Eu não estou encontrando mais a razão disso. Foi, Queridos, eu foi um adolescente? gelei por dentro. Foi um Era uma adolescente? adolescente, a gente Adolescente. tinha feito uma. Foi? Foi adolescente. A Não. gente tinha feito um momento de perguntas e respostas na igreja, era tipo o seminário da família. Aí os jovens tinham ficado com um grupo de perguntas e respostas, e outro, mas aí terminou tudo, no final ela me procurou e disse, eu não, eu, pela graça de Deus, ela me procurou, né? Ela disse, eu não tenho vontade. Por que que eu tenho que vir para a igreja? Aí eu fui e conversei com muito amor com ela, porque a vontade era de dizer assim, minha filha, acorda, se liga, né? Você não quer vir para a Chegar com igreja aquele porque você alerta quer, bem. aquele acorda assim, né? Mas com muito carinho, assim, que Deus vai nos dando a graça dele, né? Essa lição também coloca muito a necessidade que a gente tem da graça, da misericórdia de Deus. Eu fui dizendo, meu amor, a gente vem, não é somente porque a gente vem receber, a gente vai sentir alguma coisa, não é porque a gente, primeiro, a gente precisa assim, mas se você não sente essa necessidade, aí eu fui fazer um relato para ela do, da crucificação. Eu fui fazer um relato para ela do que Jesus tinha feito por ela, do que das motivações que ela precisava e da, vamos dizer assim, da segurança em Cristo que era oferecida a ela se ela viesse para a igreja. E que se ela não estava tendo essa necessidade, a mente dela estava totalmente focada no que não era de Deus. Então, com muito jeito. Mas imagine que essa menina tem uma família que não estava nem dizendo, você vai, que não estava tendo força para dizer, você vai porque você precisa, porque Deus é maior, né? E aí o inimigo vai lançando na mente dos jovens, Sutilmente, né? sutilmente, aquela coisa, ai, não quero, não estou com vontade, Não não estou me precisa. identificando, né? Não preciso, eu sou uma pessoa boa. E isso é a necessidade deles entenderem como precisamos ser fiéis a Deus. Não porque é, isso depende de nós, não, mas porque Jesus Cristo fez tanto por nós, né, que a gente precisa, né, se aproximar dele. É ele que tem um plano benéfico para nós, não porque a gente é bonzinho e aí a gente vai para o céu. Não, é ele que nos escolheu, nos separou. Então, a fidelidade é uma competência que a gente precisa, né, desenvolver, né? E não é fácil, mas professor, professora, vamos juntos, né? A EBD vai nos dando ferramentas. Saiba ouvir, Daniel é um ótimo aconselhador nesse quesito. Sempre nós gravamos as lições, ele diz: fale com seu adolescente, pergunte como foi a semana, escute, saiba ouvir também algum dilema, alguma situação. Eu já comecei lições assim, dizendo: hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem da Bíblia. Pode até não ser da lição, mas aí depois eu dava um jeitinho e trazia para a Puxar lição, para né? lição. Porque eu precisava motivar eles. Ah, Gedide, aí teve uma que disse assim: o sol vai explodir. Olha só que pergunta difícil. Quando o mundo se acabar, o sol vai explodir. Eu disse: olha, eu nunca vi isso O na professor tem Bíblia, que estar bem preparado, viu, para essa pergunta para o aluno. aí ela contou que ela teve um sonho, que isso acontecia, que foi uma revelação do fim dos tempos, que ela entende que foi um alerta de Deus para ela. Sim. E aí as outras já compartilharam que também já tinham tido sonhos, uma do arrebatamento,
e que serviu de alerta para ela. E essa experiência que vem deles para nós enriquece muito a fé, a fidelidade, o contato com a palavra de Deus. Aí depois você entra na lição também, né? Vai trazendo porque o conteúdo bíblico é Jesus do começo ao fim. É Jesus do começo ao fim, glória a Deus. Então, queridos, a gente termina aqui mais um podcast, né? A nossa vontade é ainda comentar aqui por mais minutos, né? Infelizmente o tempo ele corre, né? A gente tem nossa limitação, mas como a gente sempre fala, ore, peça para o Espírito Santo lhe direcionar, né? A gente deu aqui apenas alguns subsídios, mas você como professor, você como professora pode trazer também novos argumentos, novas ideias, né? Essa ideia que a professora Gedidia falou aí, a forma como ela começou a aula dela, fazendo esse questionamento aos alunos, é uma ótima forma de você começar a sua aula também, sempre perguntando como é que o aluno está, como é que foi a semana dele, para que ele se sinta acolhido e à vontade, né? Para tratar com você, não apenas como professor, mas como um irmão em Cristo também, né? Então, glória a Deus, peço direcionamento para montar essa aula. Desejamos para você uma ótima semana, desejamos para você um excelente domingo, uma boa aula e, se Deus nos permitir, estaremos novamente, né, numa nova revista agora, né, para comentar um novo podcast, né? Deus abençoe, foi muito bom tê-los conosco até esse momento. Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. A paz do Senhor. Ah, Pai, Senhor.